Olá, a paz do Senhor. Esse é mais um vídeo da nossa série de estudo Cristo no Antigo Testamento. Durante essa série de estudo, nós estamos abordando os 39 livros do Antigo Testamento, observando Cristo sendo representado literalmente ou simbolicamente, figuramente, de uma maneira bem expressiva. Nós entendemos e acreditamos que Cristo, como tema central da Bíblia, ele pode ser encontrado e referenciado em todos os livros. Nesse vídeo, nós iremos falar do livro de 1º e 2º Samuel. Nós iremos falar desses dois livros juntos, porque eles abordam praticamente uma linha do mesmo tema. O livro de 1º e 2º Samuel, ele tem um autor, né? Há assim, uma discordância de aceitação quem foi o autor de 1º e 2º Samuel. Acredita-se que, é claro que o coautor leva o nome, né? Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel. Ele é um dos coautores dos dois livros, juntamente com Gade e com Natã, que também eram sacerdotes. Então, aceito, né, pela tradição que os três, né, tanto Gade como Natã, tendo a coautoria de Samuel, são os escritores do 1º e 2º livro de Samuel. Esses dois livros, eles relatam essa transição da teocracia, né, para a monarquia, saindo ali da época em que Deus, né, guiava o seu povo através dos juízes, e entra a monarquia, ou seja, o povo quis ser direcionado por um rei. Então, o livro de 1º e 2º Samuel conta exatamente essa transição, ali quando deixa-se de o povo de Israel deixa de ser guiado por juízes, tanto é que Samuel é o último juiz, e é ele que unge o primeiro rei de Israel, e ali começa a contar a história do reinado do povo de Israel. Nós vamos dividir aqui, né, 1º e 2º Samuel, mas o interessante desses livros, né, desse livro 1º e 2º Samuel, porque até o século XV eles eram apenas um livro, né? Então, o livro de 1º e 2º Samuel, ele era apenas um livro, e ele teve que ser dividido por quê? Quando ali a Bíblia foi sendo traduzida para o grego, né, que é a Septuaginta, né, quando ela foi traduzida dos seus originais para o grego, pela extensão do seu tamanho, né, pela extensão do livro, foi necessário fazer com que fosse feito em 2 rolos. Então, é por isso que ele é dividido em 1º Samuel e 2º Samuel. Na Bíblia hebraica, né, nas traduções antigas, o livro de 1º e 2º Samuel, ele era junto com o livro de 1º e 2º Reis. Eles eram conhecidos na língua hebraica como 1º, 2º, 3º e 4º livro dos reinos. Quando veio a Vulgata, que é a tradução latina, esses livros eram conhecidos como 1º, 2º, 3º e 4º livro dos reis. E aí, quando veio, né, a tradução, né, oficial, foi necessário que fosse dividido entre 2 rolos. Por isso que nós temos 1º Samuel e 2º Samuel. E sim, ficou meio esquisito o jeito de falar, mas o jeito correto é esse mesmo. 1º Samuel e 2º Samuel, porque nós estamos falando de um livro, então é por isso que é falado primeiro, né, no masculino. Então é 1º Samuel e 2º Samuel, que é o 2º livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, ele possui 31 capítulos, e nós podemos dividir falando sobre o primeiro juiz, né, o último juiz, e os 2 primeiros reis de Israel no reinado unificado. Então, nós temos aí, do capítulo 1 ao capítulo 7, Samuel, desde a sua trajetória até a ungir a Saul, que começa do capítulo 8 ao capítulo 15, conta a história do reinado de Saul. E do capítulo 16 ao capítulo 31, nós temos o reinado de Davi. O livro de 1 Samuel, ele compreende 120 anos, porque Samuel
ficou juiz durante 40 anos, Saul ficou rei durante 40 anos, e Davi também reinou durante 40 anos. Como é que nós conseguimos apontar Cristo no primeiro Samuel, no primeiro livro de Samuel? No primeiro livro de Samuel, nós podemos aqui destacar a função de Samuel. Samuel, ele veio ali de uma mulher estéril, né? Sua mãe era estéril, Ana. O livro de Samuel, né, aberto com a oração de Ana, né, com a história de Ana ali, pedindo Samuel. E Samuel se torna um personagem bíblico muito importante na história de Israel, porque ele é juiz, ele é sacerdote, ele é profeta. E aí, como juiz, ele tem palavra de autoridade. Ele é sacerdote porque ele fazia sacrifícios e ele também era profeta, ou seja, ele profetizou. E o Senhor usava ele em profecia. Então, todo esse amplo ministério, né, que Samuel tinha, nós podemos tipificar Cristo em todos eles. Então, Cristo, ele é o juiz perfeito, ele é o sacerdote perfeito e ele é o profeta perfeito. Essa figura, né, de Samuel, ali antes da parte ali da monarquia, né, entrar, quando estava na parte da teocracia, ou seja, que Deus utilizava dos juízes. Então, Samuel foi um dos mais importantes, exatamente porque nenhum juiz, né, levantado teve a capacidade e o ministério abrangente como Samuel teve. Ou seja, ele foi profeta, foi sacerdote, ele foi levita, né? Escreveu alguns louvores também. Então, nós podemos entender que nós podemos observar Jesus tipificado em Samuel. E o livro de 1 Samuel também fala sobre o estabelecimento do reino, né? O estabelecimento de reinos, né? Através de Saul e através de Davi, ou seja, um rei soberano, né? O povo de Israel desejou ter um rei a qual ele pudesse seguir como exemplo, que estivesse à frente das batalhas e que tomasse as decisões. Então, nós temos aí um estabelecimento de um reinado. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 5 ao 6, do 5 ao 6 diz assim: Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. 1 Timóteo 2, do 5 ao 6. Então, Jesus, ele foi um mediador que uniu Deus com o seu povo, e através, né, da sua figura humana, né, do seu sacrifício, ele deu a sua vida para que todos nós possamos ficar livres do pecado. Porque a função de Samuel, no livro de 1 Samuel, é exatamente ser essa ponte de mediação entre Deus e o povo. Ele, como sacerdote, era responsável pelo sacrifício. Então, ele fazia a mediação espiritual. Ele, como profeta, ele também fazia a mediação de Deus na questão da exortação e do direcionamento. Né? Como profeta e como juiz, ele também fazia a mediação entre Deus e o povo na questão das decisões militares de combate e de convivência. Então, ele fazia esse caminho de mediação. Então, nós podemos observar Jesus sendo representado exatamente nesse contexto aí, porque Jesus ele vem fazer essa mediação deste caminho. Então, ele existe só um mediador agora, que é Cristo. Cristo ele faz esse caminho entre nós, pecadores, através do seu sangue nós somos purificados, nós temos acesso a Deus.